O ex-governador Cláudio Castro confirmou hoje que desistiu. Não vai manter a sua pré-candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro para as eleições. Ele publicou um vídeo nas redes sociais, disse que essa desistência acontece para que ele possa focar na defesa dele. Apesar disso, Cláudio Castro disse que o movimento, essa decisão dele, não significa o fim da sua carreira política. Aqui na CNN, a gente já tinha adiantado a informação de que as lideranças partidárias estavam esperando essa decisão de Cláudio Castro, depois dele ter sido alvo dessas operações da Polícia Federal. 2 operações, uma ligada à operação da Refit, lá no Rio de Janeiro, do Ricardo Magro, e essa relação com Daniel Vorcaro e o Rio Previdência e tudo mais. Na análise dos integrantes do PL, que é o partido de Flávio Bolsonaro, de Cláudio Castro, a manutenção dessa pré-candidatura poderia desgastar ainda mais o nome de Flávio Bolsonaro, que é o candidato pelo partido à presidência. Para substituir Cláudio Castro, o PL está avaliando nomes, tem na lista Sóstenes Cavalcante, que hoje é líder do PL na Câmara, e também o deputado federal Carlos Jordi, para disputar o Senado. Eu já volto com Juliana e Pedro. Estou dando informação que vocês vêm trazendo aqui há dias. Pedro ontem mesmo falava dessa pressão, Juliana trouxe a posição do PL sobre isso. E Pedro, você conversa bastante com Sóstenes Cavalcante, você já tinha alertado, falou, estão querendo Sóstenes, mas ele tem alguma resistência, ele vai mudar de ideia? Se depender dele, não, mas pode ser que ele tenha que fazer esse, entre aspas, sacrifício. Porque a candidatura do Cláudio Castro já tinha subido no telhado há algum tempo. Era uma candidatura sob júdice, ninguém sabe se ele conseguiria chegar até a eleição com a candidatura de pé. Usou uma estratégia arriscadíssima de tentar testar os limites da justiça eleitoral, esticar a corda até onde fosse possível. Mas como ele performava bem nas pesquisas de intenção de voto para o Senado, o PL decidiu, até por uma questão de manutenção política ali do seu quadro, manter o nome dele na disputa, pelo menos até onde fosse possível. Mas já se falava na substituição dele, uma ala do PL já queria isso, e já se falava no nome do Sóstenes Cavalcante. Mas o Sóstenes não esconde de ninguém que o projeto dele é se reeleger para a Câmara dos Deputados e, uma vez que ele renove o seu mandato, tentar ser presidente da casa. E claro que seria mais fácil seguir esse caminho se o Flávio Bolsonaro for eleito presidente da República, aí ele mobilizaria a base do governo numa eventual gestão e teria esse caminho facilitado. O Sóstenes se destacou muito como líder da oposição, ele é considerado um quadro que é bastante eficaz nas articulações políticas, bom nos bastidores, conversa com políticos de todo o espectro, inclusive é amigo do Lindeberg Farias do PT, ao mesmo tempo que ele tem uma oratória que é bastante convincente, contundente e vem se destacando mais até do que os outros líderes da oposição, como, por exemplo, o Zucco, que está mais hoje voltado para a sua pré-candidatura a governador do Rio Grande do Sul. Agora tem a opção também do Carlos Jordi, tem outras opções que o PL está observando no Rio. Agora, o fato é que todo mundo admite o seguinte, a palavra, assim, bife de ouro é uma coisa que vai ficar marcada na eleição. Essa é uma coisa que o eleitorado entende, é muito sensível ao eleitorado, é aderente, como dizem os marqueteiros. Então, essas novas revelações sobre o Cláudio Castro não são tão complicadas de entender, como refit, magro, combustível, questão da previdência e etc. É uma coisa assim, de um político que se locupretou com benesses de um nome que é tóxico politicamente. Então, viajou de jatinho, fez degustação de uísque, comeu bife de ouro, trocou mensagens agradecendo todas essas trocas, né, de ofertas de luxo. Nababescas. Né? E, portanto, é uma candidatura que vai contaminar, inclusive, a própria candidatura do Flávio. Conversamos com marqueteiros agora para essa série que a gente fez no 360, a leitura deles, da maioria deles, é que essa situação do Cláudio Castro pode prejudicar a eleição nacional do Flávio. Porque aconteceu o que em 2014? Em 2014, Aécio Neves perdeu a eleição em Minas, estado dele, e aí perdeu por pouco a eleição nacional para Dilma Rousseff. E o eleitorado do Rio de Janeiro vota mais na família Bolsonaro do que na esquerda. Mas, diante dessas novas revelações, o Flávio pode sofrer um baque no seu próprio estado, né? Olha, vocês vão se lembrar de um ex-governador do Rio de Janeiro que usava o helicóptero do estado para levar o cachorrinho para tomar banho.
Esse tipo de coisa a sociedade entende, Pedro, você tem toda a razão. Refit, Rio Previdência, é muito mais complexo. Agora, essa sequência nababesca, o eleitor entende bem. Agora, Juliana, se hoje tem uma discussão ali de como a aliança partidária vai se virar em função de todas essas acusações, enfim, essa crise que já se instalou na campanha de Flávio Bolsonaro por causa da relação com o VOCAR. Essa saída, por exemplo, para Sóstenes Cavalcante, qual é o apoio que tem? Pois é, Thaís, acho que tem alguns pontos que a gente precisa observar, que é o seguinte, é só Cláudio Castro que está envolvido nesse escândalo? Quem faz parte da base de Cláudio Castro que também tem envolvimento ou pode vir a ser investigado? E aí tem entendimento de uma ala ali do próprio PL de que agora o Rio de Janeiro e todos os políticos ali que estão articulando, né, da direita, quem vai ser o candidato ao Senado, vamos lembrar que tem um projeto importante para o Senado ali pensando, né, na oposição, está todo mundo tentando conversar com esses integrantes do PL, porque querem, né, alguns outros partidos querem se blindar de alguma forma do que vem a partir de investigação daqui para frente. Então, tem o nome de Cláudio Castro, mas pode aparecer o de muita gente. A gente não está falando só do PL, mas de outros integrantes de outros partidos também. Então, tem um entendimento ali de uma ala política do Rio de Janeiro de que é importante ter aliados no Senado Federal. Então, quem vai ser esse nome que vai possivelmente lá no Senado Federal de alguma forma fazer essa proteção, essa blindagem nesse momento político que é delicado? Acho que a gente precisa colocar aqui que essas conversas, elas estão sendo estabelecidas e isso envolve, sim, a escolha desse nome para o Senado Federal. A gente tem uma resistência grande de Sóstenes Cavalcante no entendimento de que tem uma fatura a ser paga para fazer parte dessa cadeira no Senado Federal, né? Tem uma cobrança ali que vai ser feita de alguma forma e isso também explica essa resistência. E tem outros nomes ali que vão sendo apontados, que mostram, na verdade, que querem investigação, CPI, é o caso de Carlos Jordi, de outros nomes também, Portinho é um desses nomes que faz a defesa de uma CPMI no Congresso Nacional sobre esse assunto. Então, envolve muito mais do que somente quem vai ser tão forte nas pesquisas eleitorais, envolve acordo político com outros partidos, no entendimento de que, se Cláudio Castro foi exposto agora, pode ser que outras figuras também do Rio de Janeiro, que fazem parte de sua base de apoio, também passem por essa exposição. Então, a escolha desses dois nomes também tem a ver com uma projeção para o que pode acontecer daqui para frente. Claro, porque a gente sabe como a gente já entendeu a estratégia de poder de Daniel Vorcado, né? Aquele que ganha os espaços do poder onde mais lhe interessa. Foi assim que ele atuou desde que ele montou o Banco Master.